A dependência química adoece a família e o dependente de substâncias. Antes, quando o dependente está no uso, e depois, quando ele entra em recuperação. Sofrimentos diferentes, mas todos sofrem com a dependência química. Como lidar com esse sofrimento é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Entrar em recuperação é um processo demorado e sofrido, assim como no uso de substância, seja ela lícita ou ilícita. No uso de drogas, os sentimentos da pessoa que é dependente de substâncias vão se transformando e adoecendo. O uso de drogas, seja lícita ou ilícita, causa grande alteração no sistema de recompensa e esta alteração é que causa o desejo intenso pelo uso da droga de sua escolha. Tão intenso a ponto da pessoa deixar de lado coisas importantes em sua vida, como a pessoa que ama, o trabalho, os amigos, em função de adquirir e usar a droga. E a mudança do dependente é tão grande que a família não reconhece mais em seus comportamentos. Os sentimentos que acompanham o dependente químico no uso é a melancolia, a solidão, a culpa, o remorso, a mágoa e a decepção consigo mesmo. Estes mesmos sentimentos podem acompanhar a família ou a pessoa codependente. O medo, a raiva, a tristeza e a vergonha fazem parte da vida do dependente químico e da família do dependente químico. Sentimentos como amor, compaixão, gratidão e felicidade ficam como que adormecidos no dependente químico enquanto ele está no uso. E devido às alterações causadas na produção de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, o dependente de substância ele pode entrar numa depressão. Pensamentos negativos, desânimo, a falta de interesse em realizar atividades que antes ele gostava de realizar, e a falta de energia causada pelo esgotamento e a tristeza devido ao uso de substância deixam o deprimido. Algumas pessoas acreditam que no uso, o dependente químico só sente prazer. Ele sente prazer sim, senão ele não usaria, porque a droga oferece este prazer imediato e além da sensação de prazer, lhe ajuda a esquecer toda a sua realidade. Estes sentimentos que eu falei fazem parte da sua vida e faz parte do sofrimento da família também, com a diferença que a família não tem os momentos de prazer que o dependente tem com o uso de substâncias. Podemos dizer que a família sofre mais que o dependente químico porque ela não tem a fuga de sua realidade, nem a anestesia de suas dores como ele. A família também sofre ofensas, agressões, acusações e privações, pelo menos na maioria dos casos. Mesmo quando o dependente ele realiza um tratamento e entra em recuperação, os sentimentos e as emoções continuam adoecidas, tanto na família quanto no dependente. Depois do tratamento, do lado da família, vem a insegurança, a desconfiança, o medo e a angústia de acontecer uma recaída, acompanhado do fato de não saber como lidar com o familiar depois que ele para de usar. Aqui no canal tem vídeo falando sobre como lidar com um dependente químico que entra em recuperação. Assista que vai lhe ajudar. Depois do tratamento também não fica fácil para o dependente. Os sentimentos são confusos, a solidão, o medo do fracasso, de não dar conta, de não saber viver sem a droga, de lidar com uma realidade que ele ainda não tem habilidades, o relacionamento dentro da família, que há muito tempo não existia, o sentimento de não fazer parte daquele contexto que ele se encontra é muito forte. Afinal, ele estava há anos sem fazer parte daquela família, apenas estava ali. Agora ele está sóbrio, precisa resgatar sua autonomia e a sua própria vida. Mas ele ainda não sabe como fazer isso e vai precisar de muita ajuda. E como lidar com os sentimentos e emoções adoecidas, tanto do dependente químico como da família? Primeiro passo: reconhecer que precisa de ajuda, buscar o autoconhecimento. No autoconhecimento, vai aprender a reconhecer os sentimentos e as emoções. Vai descobrir o que sente, o que está lhe incomodando e como lidar. Outro ponto importante é o diálogo, a honestidade e a transparência nas ações. Por exemplo, se você vai sair sem falar onde você vai, sem dar satisfação, com certeza o seu familiar, seja esposa, mãe ou qualquer outro familiar, vai ficar inseguro
E o medo de você ter saído para usar vai aparecer. A assertividade também é necessária. Seja bem claro e objetivo no seu diálogo. Você pode falar sobre o que você pensa e o que você sente, sem ofender o outro e sem precisar esconder o que está sentindo, para poder você evitar o isolamento ou dar margem a outros sentimentos, como a mágoa ou a desconfiança. E agindo com assertividade, vai evitar brigas. Assim como é importante falar, é importante também saber escutar. Então, aprenda a escutar o outro com respeito e sem julgamento. Por exemplo, se ele falar para você que está com vontade de usar, entenda que ele está sendo honesto e que não é porque ele está com vontade de usar que ele vai usar. Neste caso, você deve saber que a vontade de usar vai acontecer por um longo tempo e é por isso que existem as recaídas. A vontade não deixa de existir só porque ele fez um tratamento ou porque ele não quer mais usar. Ele não quer mais usar, é a vontade dele. É a vontade dele, mas houve uma modificação no funcionamento fisiológico do cérebro e de todo o organismo dele. E a vontade do uso permanece. Tem pessoas que têm 40 anos de sobriedade e ainda sentem vontade de beber ou de usar. Depois que a dependência se desenvolve, a vontade pode vir em qualquer tempo. Agora, voltando à maneira de escutar o outro, dê toda a sua atenção na hora de escutar o outro. Depois você pode colocar o seu ponto de vista sem imposição. Tenha empatia, aprenda a se colocar no lugar do outro. Tente entender por que ele tomou aquela decisão, porque ele teve aquela atitude. Para você não é fácil, mas para o dependente químico também isso não é fácil. Isso não significa que ele seja um coitadinho, mas que ele tem as dificuldades dele. Aprenda a elogiar o que ele fizer. Quando ele fizer algo que mereça o elogio. Dependente de substância tem autoestima baixa e é importante reconhecer as suas qualidades. Afinal, quem não gosta de um reconhecimento, não é mesmo? Agora você já tem ideia de como lidar com seus sentimentos e os dos dependentes químicos. Então, eu vou terminando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e fazer parte do nosso canal. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.